Vamos lá, nós vamos conversar hoje sobre processos. Processos, as férias que o produtor rural precisa. Que é isso aí, ô louca do agro? Como assim? O que férias tem a ver com processos? Afinal, o que são processos? Então eu tenho uma colinha aqui, né? Eu vou falar sobre o que são processos de negócio, sobretudo o que são processos de negócios rurais, né? E quais os benefícios e por onde começar. E no meio de tudo isso, eu vou falar sobre alguns exemplos de casos bem-sucedidos de processos que eu vi em algumas propriedades rurais, em algumas fazendas, e casos de processos não tão bem-sucedidos assim. Ok? Então vamos lá. O que são processos de negócios? Eu gosto muito de trazer situações para o meu cotidiano, certo? Porque quando a gente traz as situações para o nosso cotidiano, fica mais fácil de entender. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar que chegou uma turma amiga aqui na minha casa e que eu quero fazer para essa turma amiga, eu quero fazer pipoca. Eu vou mostrar para você como que o processo ele está vivo na sua vida, quer você queira ou não, como é algo que está no dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Eu vou fazer a pipoca. Então eu tenho requisitos de entrada, porque para fazer a pipoca eu preciso ter o milho, eu preciso ter o fogão e eu preciso ter a panela, certo? Eu preciso ter o óleo e o sal, ok? Então eu tenho ali os meus requisitos de entrada. E todos esses requisitos de entrada, eles irão se transformar da pipoca, irão se transformar em pipoca, né? Então eu tenho o milho que vai se transformar em pipoca. Ok? Eu tenho o meu requisito de entrada, que é o milho, e mais algumas ferramentas, que vai se transformar no produto pipoca. No meio de tudo isso, eu tenho atividades para que esse milho se transforme em pipoca. Né? Por exemplo, eu posso colocar o óleo na panela, colocar o sal, jogar ali a semente de milho e tampar e ficar ali esperando os barulhinhos ali do estouro. Quando acabar, o que vai acontecer? Eu vou ter a pipoca, mas eu também vou ter louça suja, eu vou ter o vapor, certo? Então, notem que eu tenho que o processo ele está querendo ou não no nosso cotidiano e na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Note que eu tenho requisito de entrada, note que eu tenho as minhas atividades, que são sequenciais, para que saia um produto, para que no final de tudo isso eu agrade o meu cliente. No meu caso aqui, o meu cliente é o produtor rural. Eu sou consultora de gestão em propriedades rurais. E eu tenho mais de 10 anos em consultorias e anteriormente eu trabalhava com indústria, com prestação de serviços e eu fui para o agronegócio. E eu consegui transformar algumas fazendas e algumas propriedades rurais que eu entrei em empresas de verdade, empresas lucrativas, aonde o produtor rural, inclusive, pôde tirar férias. Então, a gente está conversando agora sobre processos, as férias que o produtor rural precisa, ok? Como assim ligar férias com produtores rurais e processos? Então, eu acabei de explicar no meu cotidiano aqui e no seu cotidiano, provavelmente, os processos eles estão a tempo todo, a toda hora, porque processos são atividades sequenciais. Agora, o que são processos de negócio? São atividades sequenciais que fazem uma empresa girar, que fazem uma empresa rodar. Porque se eu presto algum serviço, se eu tenho alguma empresa, no caso uma empresa rural, eu vou produzir, vamos supor, uma fazenda de grãos que vai produzir soja, milho, etc. Ela vai produzir e ela precisa escoar a produção dela. Escoar aqui como venda. Tá, mas uma empresa é só produzir e vender? Não. Então eu tenho, nesse tempo aí, eu tenho recursos, eu tenho pessoas e eu preciso fazer o gerenciamento de todas as atividades que acontecem dentro de uma propriedade rural. Gestão não é atividade fim. É atividade meio, mas precisa, porque uma empresa ela não é feita só de produzir e de vender. Porque se tem uma empresa que só produz e vende, com certeza o dono dessa empresa, seja ela rural ou não, está tendo prejuízo. Então, existem aí a questão da gestão.
Ok, e processos, né? Então vamos falar agora de processos e como que o produtor rural ele pode tirar férias com o processo. Por que eu falo férias, pessoal? Quando eu falo férias, eu falo qualidade de vida. Eu dou consultoria para algumas fazendas e o que eu percebo muitas vezes no produtor rural, no empresário rural? Eu percebo que ele está perdido em termos de atividades. Eu percebo que ele trabalha muito, são pessoas extremamente trabalhadoras, trabalham de sol a sol, não importam se estão na propriedade rural deles à noite, de madrugada ou de manhãzinha. São pessoas muito dispostas, que amam o que fazem. Mas muitas vezes ele nem precisaria fazer tanto, ou seja, está em movimento nessa hiperatividade toda. Agora, tem produtor rural que gosta, mas precisa ser direcionado. Muitas vezes eu percebo produtor rural para lá e para cá, para cima e para baixo, né? Eu moro em Uberlândia, eu vejo a minha BR-050 aqui, com várias caminhonetes de determinadas fazendas por aqui, pessoal correndo pra caramba, de vez em quando a gente vê um acidente. Será que precisa mesmo disso? Essa correria toda, ela está direcionada? Você realmente está fazendo algo de útil? E isso não é algo que pega só produtores rurais, mas também empresas. Quantas vezes eu já entrei numa indústria e eu já vi o dono da empresa indo comprar cabo, interruptor, ou mesmo um produtor rural indo comprar peça, né, de trator, de coisa que estragou. Essas pessoas são líderes, são donas de empresa, elas precisariam ser mais estratégicas e menos operacionais. Ou seja, operacionalizar a fazenda, o negócio delas de fato. Tá, e qual que existem várias ferramentas para fazer isso, ser mais estratégico e menos operacional. E processos é uma ferramenta de negócio, para modelar processos de negócio. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um processo de uma propriedade rural em termos de agricultura. O processo da lavoura é um processo. Olha que eu falei, o processo da lavoura. Por quê? Entra semente e sai grão. Certo? Então vamos pegar ali. E a lavoura, a agricultura ali nesse caso, ele é um agroprocesso, porque tem várias fases. Eu tenho fase de pré-plantio, eu tenho fase de plantio, eu tenho fase de manejo e eu tenho etapa de colheita. Então nota que cada uma dessas etapas eu tenho várias atividades. Vamos supor, vamos pegar aqui uma fase de pré-plantio. Eu tenho planejamento de compras, eu tenho planejamento da safra, vamos supor que seja uma safra de grãos aí, soja. Eu tenho planejamento, eu tenho... além do planejamento, eu tenho que comprar insumos, eu tenho que regular a plantadeira, eu tenho que verificar se as pessoas da minha fazenda estão todas ok ou se eu preciso contratar excedentes, preciso contratar terceiros. Eu tenho uma série de atividades que eu preciso fazer antes de plantar, certo? E aí, a hora que chega o plantio, a hora que chega um plantio é um evento no campo, é algo que às vezes pessoas ficam nervosas, inclusive. Só que quando eu faço as etapas, quando eu faço o processo com consciência que eu estou fazendo, essa ansiedade, isso tudo abaixa e fica algo mais natural, se eu consigo analisar o processo. Depois eu plantei, adubei ali, eu entro com manejo. Eu não sou agrônoma, eu sou administradora, tá? Eu administro lavouras, no caso. Então aí entra numa outra fase aí de manejo, né? De pulverizações, herbicidas, inseticidas, fungicidas, um monte de aplicações conforme vai surgindo pragas, né? Porque propriedades rurais são uma exuberância divina, né? É muito clima, é muita praga, é muita coisa externa que lida. E essas coisas externas que realmente acontecem, essas ameaças, muitas vezes não estão no nosso controle, não estão no controle do gestor, não estão no controle do consultor ou da pessoa responsável e nem tampouco do produtor rural. Mas aquilo que é de dentro, aquilo que é nessa parte de entender o processo, como ele funciona e de analisar, isto é sim da responsabilidade e pode ser controlado. Entenda controle não como uma palavra chata, mas como uma palavra que vai te trazer um resultado muito legal, inclusive férias. E quando eu digo férias, eu digo qualidade de vida. E quando eu digo qualidade de vida, eu também estou falando em dinheiro, eu estou falando em capital, eu estou falando em grana. Porque a remuneração de um trabalho justo
É bom ter lucro, não é nada ruim ter lucro. Precisa ter lucro, inclusive, para continuar e perpetuar e segurar uma sustentabilidade do negócio rural. Então, assim, eu vou analisando etapas. Então, entenda que, querendo ou não, mesmo produtor rural ou não, mesmo agrônomo, gestor, pessoas que trabalham no agronegócio, pessoas que trabalham em indústria em geral, mesmo que não entendam sobre processos de negócio, tá aí. E processos de negócio estão no nosso cotidiano. Eu vou dar um exemplo interessante do meu cotidiano. Às vezes alguém pensa, nossa, que mulher chata, gente. Ela traz muito, mas eu trago, eu vivo, eu respiro isso de fato. Eu fui sempre assim? Não, antes eu era uma criança que fui crescendo e fui fazendo isso várias vezes. E aconteceu que eu fui incorporando isso no meu dia a dia. Olha só, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, que me ajuda há mais de 10 anos. Que eu gosto muito dessa pessoa, inclusive. E ela sempre fez um peixe pra mim. Eu nunca gostei muito, sabe? E no final de semana passado, eu decidi, eu falei, agora eu olhei um vídeo no YouTube de peixe e eu falei, eu vou seguir essa receita aqui. A thumb do vídeo lá no YouTube era assim, o melhor peixe grelhado da vida. Me chamou a atenção e eu olhei. E eu consegui fazer. E a turma aqui de casa amou. A turma aqui de casa gostou demais. Falou, nossa, como você faz um peixe pela primeira vez e sai assim tão bom? Eu não sou muito de cozinha. Sempre trabalhei demais pra fora e não sou muito de cozinha. Mas o peixe ficou muito bom. Se você parar friamente para pensar, qual o peixe que poderia ficar melhor? Da pessoa que trabalha comigo aqui em casa já faz 10 anos e que faz a mesma coisa, ou o meu? Seria da pessoa que tá comigo aqui 10 anos, porque ela tem mais experiência, não é? Mas olha só que coisa interessante. O que tem a ver o peixe aqui de casa com fazendas? Às vezes eu chego em fazendas que as pessoas estão lá há 40 anos fazendo a mesma coisa e obtendo os mesmos resultados. E foi justamente o peixe aqui. E aí, eu não chamei a atenção dela nem nada, eu tenho muita delicadeza, até porque aqui em casa, se eu precisar comer peixe ruim, eu vou comer, não é essa a questão. Eu não tô perdendo dinheiro com isso, né? Mas eu observei ela pra ver o que ela tava fazendo. Ela tava virando muito o peixe e mexendo muito nele. E peixe a gente deixa uma vez só e depois vira. Era só isso, pessoal. Era só uma mudança no método aqui, na forma de fazer. E eu cheguei pra ela e eu falei. E na hora ela falou, não, mas vai queimar. Se fizer assim, vai queimar. Eu falei, não, vamos fazer. Porque eu olhei na internet. Pessoal, a hora que ela viu e que viu o resultado, como ficou bem melhor, pronto. Essa semana ela já fez de novo e já tirou com a mão. A mesma coisa acontece. Eu até pensei, por que eu não fiz isso antes, né? Mas assim, até não me incomodava. Mas eu só tô mostrando pra vocês como muitas vezes isso acontece nas propriedades rurais. As pessoas fazem a mesma coisa o tempo todo. Elas querem resultados diferentes, mas elas não sabem como fazer nem por onde começar. Elas não buscam conhecimento, elas não vão atrás de quem tenha conhecimento, elas não buscam aprender. Igual eu, demorei 10 anos. Por quê? Porque a gente tem a correria no dia a dia. E muitas vezes a gente fica realmente sem tempo para correr atrás dessas coisas. E quanto menos eu corro, mais sem tempo eu fico. E eu parece aquele cachorrinho que fica andando atrás do rabo e não consegue sair do lugar, sabe? E processos é algo que todo gestor precisa saber. Gestor rural ou não. Eu tô falando rural porque eu sou consultora de gestão de propriedades rurais. E eu já fui professora há muitos anos em faculdade e não tem essa matéria. Normalmente quem consegue normalmente é o pessoal de TI ou os engenheiros. Eles possuem mais esse conhecimento. Eu sei, eu tô com um aluno aqui meu, ó, Daniel. Acabei de olhar, eu não tô olhando muito aqui para quem tá chegando. Mas eu acabei de olhar. O Daniel fala aqui, eu já fui professora dele, inclusive. E eu sempre, quis muito passar esse conhecimento, porque todo gestor, todo mundo que quer ser gestor, todo mundo que quer ser gerencial, todo mundo que quer pensar estratégico, todo mundo que quer melhorar, aprenda processos de negócio. Eu acho que processos, eu já expliquei o que é. Dei um exemplo de processo rural, que foi a própria lavoura, e vou falar aqui os benefícios que eu já venho falando. Benefícios: maior lucratividade, maior qualidade de vida, maior tempo de respiro para o empresário rural ele ser estratégico e não operacional. Entende? Se ele precisar ir comprar uma peça na cidade, ele vai, mas ele vai voltar com a cabeça de como que eu posso melhorar.
Será que eu devo fazer um estoque de peças que mais... O que está acontecendo com essa máquina? Né? Então, assim, obrigada próprio para mulheres, né? Então, o que está acontecendo com essa máquina? Né? Então, ele precisa pensar e analisar. Agora, como que eu faço isso e por onde que eu começo a entender sobre processos? Quando eu entro numa propriedade rural, como eu sou consultora, eu preciso dar um resultado muito rápido. Eu já entro com a minha batata assando, né? Eu não posso cobrar pouco, assim, é um trabalho que é valorizado, né? É algo que eu tô entrando, que juntos, né, eu e o produtor e todo mundo da propriedade, vamos construir um conhecimento. Eu entro com conhecimento de processo, de treinamento de pessoas, de gestão, ele entra com o conhecimento do negócio dele e juntos nós vamos conseguir melhorar e transformar essa propriedade rural. Mas olha só, boa noite, Douglas. Olha só, então assim, pessoal, como que eu começo a desenhar um processo? Como que eu começo a modelar um processo? Então, quando eu entro numa propriedade rural, eu tenho que ir pelo processo mais crítico, porque eu preciso dar um resultado rápido. Então, e outra coisa, eu tenho que já melhorar aquilo que está crítico. Não adianta eu abrir várias frentes. Não adianta eu ir modelar processo de compras, de insumos, safra, manutenção de máquinas, abastecimento. Não adianta. Eu tenho que pegar um que o produtor rural está sentindo que está perdendo dinheiro por conta disso. Né? Ou não está colhendo legal, ou está perdendo muito, que é um indicador. E aí a gente precisa verificar e analisar, e eu preciso de um tempo para isso. Então já entra no processo mais crítico. Mas, se você está me escutando aí, tem vontade de começar a modelar um processo e não sabe por onde começar, eu te digo, você deve começar por um processo mais fácil. Tá? Começa por um mais fácil e vai fazendo igual videogame, vai mudando de etapas, ok? Começa pelo mais fácil. Primeira coisa, a gente modela, a gente entende o processo como ele é feito hoje, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou implantar algum software em alguma propriedade rural, que o software ele é uma ferramenta, mas requer um conhecimento de processo e treinamento de pessoas para isso. Eu entro, eu vejo ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, processo de abastecimento, ele dentro de uma propriedade rural, ele é um processo relativamente fácil, né? Controlar e registrar todos os abastecimentos que estão nas máquinas em determinados pedaços de terras que vão para talhões, para no final atribuir um custo da safra, ok? Então eu começo ali com o processo de abastecimento. Primeiro eu olho como é que eles estão fazendo o processo de abastecimento. Depois que eu olhei, eu chamo todo mundo e eu peço, porque nada melhor do que pedir informações para quem faz o processo de fato, para quem é dono desse processo, para quem está ali no dia a dia. Não adianta eu chegar de fora, ou você chegar de fora, ou alguém chegar de fora e começar a descrever e a colocar uma melhoria que você não está no dia a dia executando. E aí eu peço para as pessoas que estão ali executando, né? Elas vão ter 1.500 ideias para como melhorar aquilo ali, para como fazer em menor tempo, para como fazer com menor esforço e com maior resultado. Elas vão ter. E aí nós vamos discutir se é possível implantar isso, certo? Depois que a gente discute e fecha e consensa todo mundo, a gente faz um treinamento. A gente testa ainda. A gente dá uns dias ali treinando, até você falar, não, a partir do dia D, esse processo vai ser mudado. E aí você muda. Mas nada é escrito em pedra. Nada é engessado. Eu mudo, mas eu começo a observar se tá tudo certo, se tá rodando, se tá dando certo isso. Porque se não tiver dando certo, eu vou fazer diferente. Eu posso até voltar para a forma como tá. Porque a minha proposta, a proposta de modelagem de processo é melhorar e não piorar. Estou muito acostumada a fazer live com pessoas. Então, não sozinha. Então, a gente fala muito, sabe? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser conversar. Agora, uma coisa interessante aqui, que eu vou dar alguns exemplos, que eu já vi em algumas propriedades que eu rodei por aí. Mas eu acho que, assim, a questão do processo de como começar ficou claro, né? Eu descrevo o processo como ele é feito hoje. Eu chamo todo mundo que está dentro desse processo, dessa atividade, e a gente vai fazendo um toró de parpite para verificar as melhorias que podem ser implantadas.
Verificamos as melhorias que podem ser implantadas, chegamos num consenso, mudamos um processo para como ele era e para como ele vai ser agora. Treinamos todo mundo, fazemos testes e colocamos um dia D. Dia 15 de abril vai ser o dia que nós vamos implantar esse processo. A partir de então, eu começo a auditar, verificar se está sendo feito assim mesmo, ou se por um acaso não está sendo feito assim, o porquê. Porque pessoas, às vezes, elas não fazem o que foi combinado, porque a outra, ela sempre encontra uma forma mais fácil de fazer. E se for mais fácil e estiver dando maior resultado, ok. Mas se for mais fácil e não estiver dando resultado, aí já fica complicado. Obrigada, Matheus. Ficou bem explicado, tá ótimo. Então, alguns exemplos que eu já notei, certo? Por exemplo, uma vez eu fui numa propriedade rural e justamente no abastecimento. O produtor rural colocou um quadro ali no galpão e os próprios operadores, todos eles registravam os abastecimentos do dia a dia na safra. Eles registravam, todo mundo registrava muito bonitinho no quadro branco. Porém, o quadro era pequeno. Chegava no dia seguinte, alguém apagava e começava tudo de novo. Ou seja, tá? Não tinha os registros de fato, porque apagava os registros e as informações não estavam indo para lugar nenhum e nem sendo analisadas. O que foi ruim, assim, mas ao mesmo tempo nada é perdido, né? Com isso a turma criou uma constância nos registros. E só essa constância nos registros ajuda muito. Porque muitas vezes, quando a gente vai implantar um software de gestão numa propriedade rural, que você precisa mudar um processo, porque você está mudando uma ferramenta. Né? Se as pessoas fazem, por exemplo, alguns registros no Excel, você vai colocar um software de gestão, né, na propriedade, você vai mudar a ferramenta, você vai ter que mudar a maneira de fazer. É uma mudança de processo, é uma mudança na atividade, no caso da ferramenta. E aí a gente precisa entender a melhor forma de fazer isso, uma forma mais ecológica. E aí, isso serviu para que as pessoas tivessem a questão do registro, a constância do registro. Porque precisa ter, a constância do registro tem que ser feita. Se é importante, precisa fazer. Boa noite, Priscila. Então, assim, é muito importante fazer. E eu tenho casos também de processos de sucesso, né, que transformou propriedades rurais, que transformou empresas, propriedades rurais, empresas de verdade, em empresas lucrativas, que foi excelente. E aí, finalmente, o produtor rural pôde ter mais dinheiro no bolso com férias. A Priscila tá falando o seguinte, essa dispersão de informações é mais comum do que a gente imagina. Priscila, é horrível, e porque o seguinte... Primeiramente, porque fazer gestão é colocar essas informações numa fonte única de informação. Eu gosto de chamar, exatamente, informação extremamente importante. Para fazer uma gestão adequada de uma propriedade rural, precisamos de ter uma fonte única de informação. Isso exige processos, treinamento de pessoas, ferramentas de gestão, no caso, né, softwares de gestão. É interessante, porque o software... ele é aonde vai as informações ficam armazenadas ali. Por que eu noto? Por exemplo, informação de safra, muitas vezes fica no caderninho de bolso do gestor da lavoura ou do operador da máquina. Muitas vezes essas informações elas vão para lugar nenhum, elas são apagadas, elas são perdidas. Mesmo se fica em papel, o papel fica sujo, ainda mais assim, em fazendas, né? Tem muita terra, tem muita poeira. Às vezes, perde-se muito mais facilmente que numa empresa é aberto. Algumas fazendas, propriedades rurais não têm escritórios, os escritórios estão na cidade por uma questão de logística, de pagamentos, de notas, né, de compras. E aí a coisa se perde muito facilmente mesmo, né? E quando você tem um sistema fácil de fazer, no caso ali, os registros, porque o processo... você não pode colocar dificuldade para ele. Se eu tenho que ir do ponto A ao ponto B, mas eu tenho aqui no meio um obstáculo, eu tenho que rodar esse obstáculo, uma hora ou outra eu vou acabar chutando esse obstáculo. Não faz sentido. O processo ele tem que ser clean, limpo, fácil de fazer, né? E os benefícios são imensos.
Então, assim, quando você mapeia e modela, por exemplo, um processo de uma lavoura, você vai saber quem vai fazer o quê, quem é responsável pelo quê, você vai saber prazo, você vai saber tempo. Lavoura, prazo, cronograma é tudo. Porque, primeiro, você precisa de uma quantidade de chuva ali para você começar a plantar. Segundo, você tem sementes tardias, precoces, que vai ser colhidas em diferentes datas, né? Para que tudo fique sincronizado. E outra, muitas vezes, você tendo a turma do campo sabendo exatamente o que você vai fazer no dia a dia, com prazo, cronograma, planejado e o executado, você perceber isso, você tem um ganho de performance muito grande do time, além de melhor comunicação. Então percebam, né, que a questão de processos, você fica muito mais profissional, maior performance, maior lucratividade, mais qualidade de vida e férias, que é o nosso tema aí. A Priscila disse. Não, já li, né? O Bruno entrou, boa noite, Bruno. Então é isso, a gente percebe que os processos são de extrema importância. E você fazendo isso, no final das contas, você acaba tendo um playbook operacional. Boa noite, Thiago. Pessoal, as nossas lives, eu tô fazendo lives aqui no Instagram. Toda quarta-feira, 8h30 da noite, e normalmente é uma meia hora, eu não tô me estendendo, são assuntos pertinentes, são práticos, eu começo muito pontual e eu não me estendo. Essa live ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram e depois, posteriormente, ela vai ser jogada no YouTube. Se você ainda não tem o meu canal no YouTube, é Margarete Sene. E eu falo muito material sobre como administrar uma propriedade rural, sobretudo da ótica de um consultor. Então, se você trabalha na área do agronegócio, em propriedades, em qualquer área que seja do agronegócio, obter um conhecimento sobre gestão de propriedades rurais é de extrema importância para você, para que você transforme fazendas e empresas lucrativas em empresas de verdade. Boa noite, Margarete. Excelente conteúdo, como sempre. Eu também adoro o seu conteúdo, Thiago. É muita informação. Então, a gente tem uma turma boa aqui, fazendo o que precisa ser feito e levando informações. Eu agradeço muito vocês. Muito obrigada, Fabi. Fabi é uma amiga minha nos Estados Unidos, já trabalhou no agronegócio. O pai dela trabalhou no agronegócio muitos anos, me abriu muitas portas. Gratidão sempre, pessoal. Boa noite.